Olá, sejam bem-vindos ao curso de Ensaios Mecânicos. Você está no canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e a partir dessa aula a gente começa mais um curso novo nesse nosso meio de comunicação através da internet. Ensaios Mecânicos. O que é isso? Basicamente, essa primeira aula a gente vai fazer uma pequena introdução. A gente não vai ainda responder o que são ensaios mecânicos, mas a gente vai buscar contextualizar essa pergunta dentro do campo de formação dos profissionais de fabricação mecânica. Né? Vocês estão no canal de fabricação mecânica, então a gente vai tentar contextualizar o curso de a disciplina de ensaios mecânicos dentro da formação de um profissional de fabricação mecânica. Então, basicamente, a gente vai fazer isso através de 3 perguntas. Tá? A gente vai tentar responder 3 perguntas ao longo desse vídeo de hoje. Então, a primeira pergunta que a gente vai tentar responder é por que um profissional de fabricação mecânica precisa conhecer sobre ensaios mecânicos? A gente vai tentar, então, contextualizar, né, esse campo específico de conhecimentos dentro da área de atuação maior de fabricação mecânica. Na verdade, são coisas que pertencem a áreas diferentes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas elas têm uma relação muito importante e é praticamente inconcebível você pensar um profissional de fabricação mecânica que não saiba, pelo menos, conceitos básicos de ensaios mecânicos. E a gente vai começar a discutir isso na aula de hoje. Uma segunda pergunta que a gente vai responder é o que a gente estuda, basicamente, dentro do campo de estudos de ensaios mecânicos. Então, o que está incluso aqui dentro, o que não está, quais são as técnicas que a gente estuda, quais são os resultados que a gente espera obter com ensaios mecânicos, essas coisas todas a gente vai discutir um pouquinho, né? Uma breve pincelada sobre tudo que a gente vai discutir ao longo do semestre inteiro, ao longo desse curso inteiro, né? Estou falando aqui no formato semestre, né? Mas se você que estiver assistindo esse curso no YouTube num momento posterior, se você quiser assistir tudo isso maratonando essa disciplina, você pode fazer isso em muito menos tempo, logicamente, né? E por fim a gente vai tentar responder como que o campo de estudos de ensaios mecânicos se relaciona com outras áreas, outros campos de estudo da mecânica no geral, não só de fabricação mecânica, mas da mecânica no geral, tá bom? Então vamos tentar responder essas coisas nessa primeira aula, nessa aula 0, essa aula introdutória. Então a primeira pergunta, basicamente, é a seguinte, né? Por que eu tenho que estudar isso? Né? Então, por que um profissional de fabricação mecânica precisa ter conhecimentos a respeito de ensaios mecânicos? O que eu estou perguntando, basicamente, é por que eu tenho que estudar ensaios mecânicos? Eu quero saber, eu quero virar um profissional de fabricação mecânica. Eu não quero virar um profissional de ensaios mecânicos necessariamente. Mas por que eu tenho que estudar ensaios mecânicos para virar um profissional de fabricação mecânica? Tá? Então, basicamente, quando a gente está falando em fabricação mecânica, fabricar alguma coisa mecanicamente é transformar uma matéria-prima para que ela ganhe uma forma ou ganhe uma função bem definida dentro de um equipamento por si só. Então, estou pegando a matéria-prima e transformando ela em componentes finais, em equipamentos, em peças de máquinas, essas coisas assim. Então, quando eu estou fazendo a fabricação de um componente, efetivamente, quando eu estou fazendo esse processo de transformação, eu tenho diversas escolhas a fazer. Então, quando eu estou fazendo um componente, eu tenho que escolher qual material que eu vou utilizar para fazer aquele componente. Então alguém falou, constrói uma biela para mim. Qual que é o material que você vai utilizar para construir uma biela de um determinado motor, por exemplo? Tá? Outra pergunta que você pode ter que responder durante o processo de fabricação é qual que é o processo que eu vou utilizar para fazer esse processamento de matéria-prima até chegar nesse formato final, nesse formato de peça que tem alguma utilidade. Então eu tenho vários caminhos para chegar. Eu tenho um bloco de material inicialmente, ele pode ser trabalhado de diversas formas até chegar naquele processo final. E existem caminhos que são mais lógicos e mais recomendados do que outros, dependendo do tipo de material que a gente está falando. Então, escolher o processo de fabricação que a gente vai utilizar para chegar na peça final é uma decisão que você tem que tomar frequentemente, e isso tem muito a ver com a característica de material também. Outra pergunta que você tem que responder, muitas vezes, é quais são as dimensões necessárias para que essa peça desempenhe a função para a qual ela foi projetada. Então, você, um profissional de fabricação mecânica, às vezes, né, um técnico em fabricação mecânica, às vezes ele não vai receber uma peça, um desenho técnico já pronto. Ele vai dizer, eu preciso de uma peça que faça essa função, e o técnico em fabricação mecânica vai ser responsável por fazer a concepção dessa peça, o desenho dela, definir quais são as dimensões dessa peça e depois, efetivamente, fazer a fabricação dessa peça. Então, definir quais são as dimensões que essa peça tem que ter, qual é o tamanho que a peça tem que ter para cumprir uma determinada função, é uma decisão intrínseca do campo de atuação de um profissional de fabricação mecânica. Então, todas essas... Eu listei apenas 3, né? Você tem diversas outras decisões a tomar ao longo do processo de fabricação de uma peça, mas essas 3 questões que a gente estava falando aqui
todas elas envolvem direta ou indiretamente conhecer as características de algum tipo de material. O material da sua peça, o material da ferramenta que você vai utilizar para processar ela. Você tem que conhecer o comportamento desse tipo de material. E conhecer o comportamento desse tipo de material depende de medição de algumas características, de algumas coisas que definem como é que esse material se comporta. Coisas que estão relacionadas à característica mesmo do material, né? Quem ele é. Então, alguma coisa está quase no DNA desse material. Óbvio, não tem DNA, né? Mas estou brincando aqui. Tá escrito dentro do material a forma como ele se comporta em diferentes situações. Tá bom? Então, essas coisas que a gente busca conhecer são coisas que a gente conhece como propriedades de material. Certo? Então, propriedades de material são essas coisas que estão diretamente relacionadas com a natureza própria do tipo de material. Então, um aço tem um conjunto de propriedades. Um alumínio, dependendo do tipo de liga, tem um conjunto de propriedades diferente do outro tipo de liga. Polímeros têm seus conjuntos de propriedades definidos também. Tá? Então, tudo isso são características intrínsecas desse material. E algumas dessas propriedades talvez vocês já tenham ouvido falar em outras disciplinas ou ao longo da formação de vocês. Então talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, em resistência do material, qual é a resistência de alguma coisa, resistência mecânica desse cara. Qual é a dureza do material? O material é mais duro do que outro. Qual é a tenacidade do material? O que isso quer dizer? A gente vai explorar isso ao longo da disciplina, não é agora, nesse momento, que a gente vai explorar. Talvez você saiba a definição dessas propriedades todas, mas essas são propriedades mecânicas que a gente conhece muito frequentemente. Né? Mas nem só de propriedades mecânicas vive o profissional de fabricação mecânica. Né? Muitas vezes você precisa conhecer outros tipos de propriedades. Né? Então, propriedades mais de natureza térmica, por exemplo. Né? Então, qual é a capacidade térmica de um certo bloco de material? Qual é a condutividade térmica desse cara? E assim como essas propriedades, a gente tem outros tipos de propriedades também. Né? Propriedades elétricas, propriedades magnéticas. Então, eu listei aqui apenas as térmicas e as mecânicas, que são as que estão mais diretamente relacionadas com os campos de atuação do profissional de fabricação mecânica. Então, essas coisas são essas propriedades, esses números que a gente está buscando, né, refletem essa natureza intrínseca do material. Quão resistente ele é, qual é a dureza que ele tem, quão tenaz ele é, qual é a capacidade térmica, qual é a condutividade. Tá? E os ensaios mecânicos, então agora finalmente a gente está chegando isso que está aqui na tela, né? Por que eu tenho que estudar isso, estudar ensaios mecânicos? Porque os ensaios mecânicos são o caminho que a gente tem para encontrar os valores que refletem essas propriedades diferentes. Dessas propriedades, como tudo na área técnica, né? Não basta eu dizer esse material é mais resistente do que aquele. A gente precisa quantificar essas coisas, a gente precisa ter números, a gente precisa traduzir essas informações em informações que sejam utilizadas tecnicamente. Esse cara é 30% mais resistente do que esse outro. Esse cara aqui, ele aguenta tantos newtons por milímetro quadrado, por exemplo. Tá? Então, os ensaios mecânicos são procedimentos padronizados que a gente utiliza para identificar essas características de material que a gente chama de propriedades de material. Tá bom? Então, é por isso que você tem que estudar isso. Né? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha convencido vocês de que é necessário conhecer ensaios mecânicos para um profissional de fabricação mecânica. Isso perpassa toda a sua atividade enquanto um profissional de fabricação mecânica, várias decisões que você tem que tomar, você envolve o conhecimento de propriedades de material, e para você conhecer as propriedades de material, você tem que conhecer de onde foram tiradas essas propriedades e como é que vocês medem essas propriedades, que são através dos ensaios mecânicos. Muito bem, então respondemos a nossa primeira pergunta, né? Pelo menos tentamos responder essa primeira pergunta de por que eu tenho que estudar ensaios mecânicos. Vamos para a nossa segunda pergunta, então. O que eu vou estudar nessa disciplina? Tá? Então, é uma forma mais curta daquela nossa pergunta inicial, lá que a gente tinha falado do que está incluso dentro do campo de conhecimentos de ensaios mecânicos. Tá? Então, basicamente, a pergunta é o que eu vou estudar nessa disciplina. Então, basicamente, quando a gente for desenvolvendo os conhecimentos dessa disciplina ao longo das próximas semanas e meses, né, dependendo do ritmo de estudos que você for escolher, né, a gente vai falar bastante sobre tipos de ensaio diferentes. A gente vai conhecer tipos de ensaio que são capazes de identificar propriedades diferentes de material. Materiais sujeitos a diferentes tipos de carregamento e materiais e formas de ensaiar esses materiais para que a gente tire informações diferentes desses materiais. Tá? Então, a gente vai falar sobre ensaios de tração, extensamente sobre ensaios de tração, a gente vai falar sobre ensaios de compressão, vamos apresentar ensaios de dureza diferentes, a gente vai falar sobre ensaios de flexão, falar brevemente sobre ensaios de fluência, a gente vai falar sobre diversos tipos de ensaios, existem diversos outros, tá? A gente vai focar mais nesses ensaios que são ensaios para caracterização de propriedades mecânicas dos materiais, tá bom? Quando a gente falar sobre esses ensaios, a gente vai falar
a lógica por trás desses ensaios, como é que a gente tem, né, o que tem que ser padronizado para que eu tenha uma medida garantida de uma dessas propriedades, né, como é que esses ensaios funcionam e tal. Mas além disso a gente vai falar, e a gente vai focar bastante, né, talvez mais até do que no processo do ensaio, como a gente está fazendo esse curso de forma remota nesse momento, muito mais do que o processo de ensaio e como você vai operar uma máquina efetivamente, a gente vai falar muito mais sobre as informações que a gente consegue tirar de cada um desses tipos de ensaio. Então a gente vai falar de propriedades que talvez você já tenha ouvido, como módulo de elasticidade, tensão de escoamento, né, valor de dureza, dependendo da escala que você tem. Você tem diversas propriedades diferentes que você pode tirar desses diferentes tipos de ensaio que a gente tem. Tá bom? Então a gente vai falar muito sobre essas duas coisas, tá? Sobre os tipos de ensaio, o que a gente pode fazer para ensaiar um tipo de material em diferentes condições de carregamento, e especialmente a gente vai falar bastante sobre as informações que a gente consegue tirar de cada tipo de ensaio e para que eu uso essas informações depois. Então não basta eu dizer para vocês, do ensaio de tração a gente consegue tirar o limite de resistência, a tensão de escoamento, a gente consegue ter valores também para o módulo de elasticidade. Se vocês não souberem para que vocês vão utilizar isso depois, isso fica alguma coisa meio perdido ao longo do espaço. Então a gente vai tentar contextualizar para que serve cada uma dessas propriedades que a gente conhece ao longo dos ensaios, tá bom? Então a gente está falando basicamente de medição de coisas e tirar informações, então a gente vai também entender quais são as contas basicamente que eu preciso fazer, né, a partir dos resultados que a gente tira de uma máquina de ensaios, né? A máquina de ensaios cospe resultados brutos, basicamente, e a gente tem que processar esses resultados para que eles nos traduzam coisas que são efetivamente úteis para a gente utilizar em outros campos, para definir esses valores, né, dessas parâmetros que a gente está procurando, e a gente tem que entender para que a gente vai utilizar esses valores. Então vai envolver alguma coisa de cálculo, sim, não tenha dúvida, né? Não cálculo o campo de estudos de cálculo da matemática, né, mas vai envolver contas, a gente vai precisar fazer contas ao longo dessa disciplina, tá bom? Pois bem, então se isso é o que a gente vai estudar nessa disciplina, a gente vai falar muito dos tipos de ensaio, das informações que a gente tira dos ensaios. É importante a gente também saber essa disciplina tem a ver com o quê? Com que outras disciplinas essa disciplina está relacionada? Ensaios mecânicos tem relação com quais outras disciplinas do meu campo de formação? Então, depende da forma como você encarar as perguntas que são respondidas pelos ensaios mecânicos, né? Então, conhecer propriedades, caracterizar propriedades dos materiais, a gente pode encarar de diversas formas diferentes, né? Se eu estou falando de medir propriedades, se eu estou falando de medir alguma coisa, ter certeza da medição de algum valor, e medir isso de uma forma padronizada, que a gente consiga transpor esse valor, né, que eu medi numa máquina de ensaios e transpor isso para um outro lugar, para uma amostra de material, por exemplo, né, a gente está falando de técnicas de medição. Então tem tudo a ver com metrologia. Todas as técnicas que vocês já devem ter visto, ou ainda verão, né, dependendo da ordem dos cursos que vocês fazem, né, técnicas de metrologia estão diretamente relacionadas com técnicas de ensaios mecânicos. A gente precisa saber medir e utilizar os instrumentos de medição da maneira adequada para que a gente tenha certeza, né, dentro de um nível de tolerância, a gente tenha certeza das coisas que a gente vem medindo. Se eu estou pensando mais pelo lado de onde vêm aquelas propriedades do material, eu falei que são características do material, mas a gente tem que entender de onde que elas vêm, né? O que origina, o que faz com que um determinado aço, um aço 1045, seja mais duro do que um aço, mais resistente e mais duro do que um aço 1020, por exemplo. A origem dessas propriedades de material está dentro da estrutura atômica desses materiais, da estrutura cristalina desses materiais. Então a gente está falando muito de tecnologia dos materiais, por exemplo, né? Então um campo de estudos bastante grande, né? Envolve muitas outras coisas. Geralmente os cursos de mecânica, não só o curso de fabricação mecânica, mas os cursos de mecânica têm algum tipo de disciplina que comenta sobre esse campo de estudos. E isso está diretamente relacionado com os ensaios mecânicos, né? Então as coisas que vêm lá da tecnologia dos materiais, a caracterização da estrutura cristalina, da composição química desses materiais, das diferentes fases que eles podem assumir, né, da disposição dos átomos de formas diferentes, cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, essas coisas todas, isso tem uma influência direta nos resultados dos ensaios que a gente faz. Além disso, se a gente estiver pensando, por exemplo, em tratamentos térmicos, né, eu tenho um material que tem uma certa característica e eu faço um tratamento térmico sobre ele para que ele tenha uma outra característica na superfície, por exemplo, né, quero ter um material que tem uma superfície, uma face desse cara seja mais dura do que o restante desse material, a gente pode fazer uma têmpera superficial, por exemplo. Então, tudo que vocês falarem sobre tratamentos térmicos, né,
e o impacto que esse tratamento térmico tem sobre a metalografia desse camarada, né, como é que isso reorganiza essas moléculas dentro dentro do camarada que está passando pelo tratamento térmico, isso está diretamente associado às propriedades que a gente mede, né? Então a gente faz uma têmpera superficial, você mede esse material antes da têmpera e depois da têmpera, a gente vê o impacto disso sobre a dureza desse material que foi ensaiado. Então, tudo que a gente estuda em tratamentos térmicos tem total relação com ensaios mecânicos. De fato, os tratamentos térmicos só existem para mudar algumas propriedades que não são desejáveis no material originalmente. Tá? Se a gente está pensando sobre a influência das propriedades de material sobre o projeto de um componente, né, como eu tinha falado antes, os profissionais de fabricação mecânica muitas vezes eles têm a responsabilidade e a incumbência de fazer o projeto inteiro de um componente. Você simplesmente resolve esse problema e você tem que fazer todas as etapas de resolução daquele problema, desde a concepção, projeto, dimensionamento e até a fabricação mecânica. Na hora que a gente está falando da influência dessas propriedades sobre aspectos do projeto de um componente, a gente está falando de algo que a gente pode chamar de dimensionamento. Tá? Então, é uma tarefa básica de dimensionamento de projeto de componentes mecânicos, né? Dimensionar esse cara, definir qual é a dimensão que esse cara tem que ter, mas não só isso, né? Muitas vezes você tem alguma coisa que já tem uma dimensão definida, mas você quer saber qual é o comportamento desse cara, isso também faz parte dentro do contexto de dimensionamento. E o dimensionamento, basicamente, ele vai relacionar diversas coisas diferentes, vai relacionar carregamento externo, vai relacionar a geometria do material, vai relacionar o que você entende como critério de falha, a gente vai falar bastante sobre isso, né? O que é falhar dentro de um ensaio mecânico, por exemplo. E além disso, né, um dos aspectos fundamentais que você tem aqui é material. Então, conhecer quem é o material. As propriedades mecânicas que você mede no ensaio, elas são uma parte indissociável das tarefas de dimensionamento. Você não consegue separar o conhecimento das propriedades de material de uma tarefa de dimensionamento. Né? Lembra que eu falei aquela primeira escolha que a gente tem quando a gente está falando de fabricação mecânica? Qual material que eu devo utilizar para fazer determinada peça? Então, qual material que eu devo utilizar está associado a quais propriedades que esse material tem em relação a esses outros aspectos que eu estou falando, de geometria, de critério de falha e de carregamento externo. Tá? Então, nesse sentido, todas as disciplinas que lidam com o projeto de componentes mecânicos têm totalmente a ver com ensaios mecânicos. Então, estou falando de resistência dos materiais, elementos de máquinas. Todas as disciplinas que vocês podem ter e podem pensar da parte de projetos mecânicos estão diretamente relacionadas aos ensaios mecânicos. Elas podem simplesmente utilizar dados que vieram do campo de um ensaio mecânico, né? Ensaiei um material, pode ser metálico ou não, né? Ensaiei um material, tirei as propriedades que eu precisava, eu pego essas informações para fazer o meu projeto, ou eu posso pensar isso de uma outra forma, eu posso pensar como é que funciona a resistência dos materiais dentro de um problema de ensaios mecânicos, por exemplo. Né? A gente vai fazer exercícios diferentes falando um pouco mais sobre isso, mas é importante vocês saberem, né, que o comportamento do material, num caso concreto de aplicação sujeito a um determinado carregamento externo, está diretamente relacionado ao comportamento que ele tem dentro de uma máquina de ensaios. Né? Se não houvesse relação entre esses dois comportamentos, não haveria valor em fazer um ensaio mecânico, porque eu não tiraria informações que seriam úteis no contexto real, efetivamente. Então essas duas coisas estão diretamente relacionadas. Tá? E finalmente, de maneira talvez mais indireta, né, assim, mas por que é importante, né, se eu pensar nos ensaios mecânicos, a partir dos conhecimentos que eles me dão sobre as propriedades do material, né, se eu souber que, através do estudo dos ensaios mecânicos, da relação deles com outras disciplinas, se eu souber identificar qual é o material que é mais resistente, menos resistente, maior ou menor tensão de escoamento, maior dureza, menor dureza, maior atrito, atrito superficial, por exemplo, ou menor, isso vai ter uma influência direta, né? Pensando agora para a gente aqui de fabricação mecânica, né? Vai ter uma influência direta sobre como esses materiais se comportam durante um processo de transformação de matéria-prima, como, por exemplo, durante um processo de usinagem, você tem relações de dureza, são super importantes para você definir quem corta quem. Durante um processo de um processo metalúrgico de fabricação, por exemplo, né? Você precisa saber quais são a influência, por exemplo, de você manter a temperatura num determinado nível durante um certo tempo, ou resfriar um material de maneira muito drástica, né? Isso vai ter um impacto muito grande sobre as propriedades do material no final. Então, dependendo de como você conduz, por exemplo, um processo de fundição, você vai ter um resultado diferente. Se você faz um processo de soldagem, ao redor do local onde você botou o seu cordão de solda, você vai ter uma zona inteira de material que foi afetado termicamente. Então, zona afetada termicamente, e ela vai ter uma mudança de propriedades também, e você precisa conhecer isso, né? Então, e o conhecimento do que acontece em cada uma dessas zonas, de material afetado por conta de temperaturas ou não, né? Isso vem do comportamento desses materiais em ensaios, por exemplo. Né? Eu posso pegar
uma parte de um material que foi soldado, cortar e ensaiar esse material e caracterizar qual foi o impacto que teve esse processo de solda sobre aquela região, sobre a zona termicamente afetada, por exemplo. Então essa disciplina tem a ver com basicamente todas as disciplinas, ainda que indiretamente, né? Não estou dizendo que ela rege totalmente todas as disciplinas, né? Mas ensaios mecânicos, basicamente, por conta dessa característica de medir coisas tecnicamente e de dar valores utilizáveis em outros contextos, ela acaba tendo a ver com praticamente todas as disciplinas do campo de formação da mecânica. Tá bom? Então eu espero que eu tenha convencido vocês da importância de vocês estudarem essa disciplina e de se dedicarem ao estudo dessa disciplina. Então, basicamente, até esse ponto, a gente conseguiu responder as perguntas que a gente tinha se colocado lá no começo. Por que um profissional de fabricação mecânica precisa conhecer sobre ensaios mecânicos? Ou um profissional da mecânica no geral, né? Mas focando aqui especificamente na fabricação mecânica. Quais são algumas das coisas que a gente estuda dentro do campo de ensaios mecânicos? A gente viu os tipos de ensaios, informações, as técnicas de medição, como é que a gente tira essas informações e faz contas a respeito delas. E terceiro, como é que o campo de conhecimento de ensaio se relaciona a outros campos de conhecimento dentro do guarda-chuva da mecânica. Né? Então a gente respondeu, para que eu preciso estudar isso, o que eu vou estudar e com o que essa disciplina tem a ver, né, de uma forma mais simples. Então, mas seria muita sacanagem eu acabar a primeira aula de vocês, a aula 0, essa aula, ainda que seja uma aula de introdução, seria muita sacanagem eu acabar sem ter mostrado nada sobre ensaios mecânicos, nenhuma imagem, por exemplo. Né? Então, basicamente, pô, professor, mas que cara tem os ensaios mecânicos, tá? Então, como a gente listou anteriormente, a gente tem diversos ensaios mecânicos diferentes. Então, o ensaio de tração é muito diferente do ensaio de compressão, que é diferente do ensaio de dureza. Todos os ensaios têm sua cara diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, agora só como forma de instigar a curiosidade de vocês, para as pessoas que ainda não conhecem, algumas caras de algumas coisas dos ensaios, talvez do ensaio mais difundido e mais que a gente vai estudar com mais detalhes, que é o ensaio de tração ao longo desse semestre, tá? Ao longo dessa disciplina. Força do hábito, desculpa. Então, basicamente, para a gente ter medidas garantidas, medidas padronizadas das coisas que a gente está ensaiando, a gente tem que seguir normas que definem várias coisas dentro do ensaio. Tá? Então, a gente vai definir as normas que existem, são normas feitas por essas organizações internacionais de padronização de normas, né? Então, ISO, dependendo do lugar onde você está, ISO, DIN, tem diversas normas diferentes, tá? Então, essas normas que estão definidas, elas vão definir diversas coisas diferentes, vai definir a forma de aplicação de carga, a forma de fixação, tudo, e elas vão definir, primeira das coisas que ela vai definir é o formato do corpo que você vai ensaiar. Tá? Então, o que a gente vai chamar aqui de corpos de prova, tá bom? Então, deixa eu ficar aqui só para vocês conseguirem ler a fonte, tá? Então, protolabs.com. Então, dependendo do tipo de ensaio que você vai fazer e do tipo de material que está sendo ensaiado, os corpos de prova, esses caras aqui que estão aparecendo aqui para vocês são o que a gente chama de corpos de prova, eles têm formatos diferentes, dependendo da norma que você está adotando. Vocês veem que alguns têm rosca na ponta, outros são seção prismática, outros são seção circular, tem diversas formas diferentes e vai depender do tipo de material que vocês estão fazendo e do tipo de ensaio. Tá? Então, com esses materiais que são bem de formato padronizado, a gente vai levar eles para cá, para uma máquina de ensaios. Tá? E essa máquina de ensaios aqui não tem fonte, porque é a foto que eu mesmo fiz, está lá no laboratório de ensaios do nosso instituto, do Instituto Federal de Hortolândia, campus Hortolândia, do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia, desculpa. E a gente tem uma máquina como essa, que é uma máquina de ensaios universal. Tá? Então a gente pode utilizar esse tipo de máquina para fazer diversos desses tipos de ensaio que a gente tinha anteriormente. Ensaio de tração, de compressão, de flexão, de torção. A gente tem diversos tipos diferentes, inclusive ensaios que eu não tinha listado todos lá. Né? Essa é uma das máquinas, né? Uma máquina de ensaios universal, porque ela é bastante versátil, né? Mas existem outras máquinas, né? Então, máquina de ensaio de dureza, dedicada ao ensaio de dureza, a gente tem outros tipos, máquina de ensaio de impacto para determinar a tenacidade, a gente tem diversos tipos de máquinas diferentes, tá? Mas seja qual for o tipo de ensaio, como eu falei para vocês, estou focando aqui em imagens de ensaios de tração, a gente vai pegar esses corpos de prova, vai levar ele para uma máquina como essa, e dentro de uma máquina como essa, deixa eu ficar aqui mais para cá, né? Ela vai ser fixa, né, entre um mordente fixo e um mordente móvel, e a gente vai medir o que está acontecendo. Então a gente vai medir uma máquina como essa, vai ter dispositivos de medição de força, da força que está sendo aplicada, e medição e dispositivos para medir também a deformação que está sendo sofrida por esse material, tá bom? Então a gente vai fazer esse ensaio como um todo, e finalmente, né, acho que continuando aqui, a gente vai... E o resultado de um teste como esse, de um teste de tração, é basicamente uma curva que é muito famosa. Talvez vocês já tenham visto, para quem já fez tecnologia dos materiais, ou já estudou resistência dos materiais em alguns lugares, tá, por exemplo. Vocês já podem ter visto essa curva de tensão-deformação em diversos lugares diferentes. Né?
esse formato típico aí de uma curva de tensão de informação que vocês estão vendo aí no lado esquerdo da tela de vocês, é uma curva que é originária de um ensaio de tração, por exemplo. Tá? Então, o que está acontecendo ali ao longo do caminho? A gente tem um corpo de prova, como vocês veem ali na primeira figura que está ali no lado esquerdo, e à medida que a gente vai aumentando a força que está sendo aplicada sobre esse corpo de prova, ele vai se alongando, e lá pelas tantas ele entra num processo de falha, né? Ele forma um pescoço, e esse pescoço trinca, e racha, e existe a ruptura efetivamente naquele ponto que está marcado efetivamente ali. Tá bom? Então são algumas formas, são algumas figuras apenas para motivar vocês, para mostrar qual é a cara que tem um dos ensaios mecânicos mais difundidos que a gente tem, que é o ensaio de tração. Eu podia ter feito essa sequência de imagens e eu farei mais para frente com diversos outros tipos de ensaio. Né? Cada vez que a gente for introduzir os tipos de ensaio, a gente vai tentar motivar vocês com essas figuras ou vídeos que a gente pode trazer desses ensaios que a gente pode realizar. Tá? Mas é importante a gente saber o que está acontecendo lá dentro, né? Isso vai começar já na nossa próxima aula, quando a gente for começar a falar sobre o ensaio de tração efetivamente. Tá? A gente vai começar a falar bastante em detalhes sobre esse tipo de ensaio que a gente estava vendo ali, as características agora há pouco. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que saiam dessa aula motivados para continuar a assistir as aulas desse curso. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem utilizar, para quem está fazendo esse curso no Moodle, deixem as suas dúvidas no fórum de dúvidas da disciplina, ou para quem está assistindo aqui no YouTube, a gente gosta muito de responder também, mesmo de quem não, as perguntas de quem não é nosso aluno oficialmente, né? Então podem deixar aqui nos próprios comentários do vídeo, tá? Então muito em breve a gente volta, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e até a próxima, gente. Valeu!